o amor e as tentações da alma num planeta de quinta dimensão. Nós vamos agora aprofundar o que nós gravamos no primeiro vídeo, o conteúdo que a gente desenvolveu no primeiro vídeo, os conteúdos que foram desenvolvidos lá. Nós vamos trazer algumas informações para nós nos aprofundarmos a respeito dessa mitologia em torno do Rei Arthur, não? Em torno desse filme do Rei Arthur. Hoje nós temos aí alguns filmes que tratam do reino de Camelot, que nada mais é do que o reino da própria consciência do ser humano, do trânsito, né, da forma como nós lidamos, dessa correlação entre ego, alma e consciência cósmica, né? Tão importante hoje a gente compreender como se dá essa dinâmica em processo de autoconhecimento, para nós vermos como nós estamos diante disso tudo, né? Como é a nossa vida. E também como nós conseguimos identificar a vida dos outros, como os outros estão se portando diante de nós, né? Já que Camelot, naquele filme, representa o reino da nossa consciência, não? E existem 3 formas de nós vivermos o reino, né? Seja sob o ponto de vista do ego, sob o ponto de vista da alma, ou sob o ponto de vista da consciência cósmica. Nesse filme, nesse mito do Rei Arthur, o Rei Arthur simboliza a consciência cósmica, aquela consciência que é profundamente misteriosa. A Guinevere representa a consciência da nossa alma, ou seja, das nossas almas humanas, enquanto encarnados aqui, materializados na Terra, né? E o Lancelot, que é o principal cavaleiro do reino, né, representa as energias do ego, toda a dinâmica, toda as artimanhas, os artifícios, toda a estrutura, toda a característica inerente do ego. Lembrando o seguinte, rapidamente, nós temos aqui 2 livros que eu publiquei, chamado Via Coração, Caminhos da Transformação e Comando Estrelinha, Temas Transcendentais, que lida com os ensinamentos da Confederação Intergaláctica. Todos esses 2 livros, vocês podem aprofundar um pouco desses conteúdos que a gente está desenvolvendo, mas também nos sites da Confederação Intergaláctica. Então, hoje existem aí alguns sites da Confederação, que nós deixamos links aí, e também o grupo de WhatsApp também, tá? Tudo isso a gente pode se aprofundar. Então, voltando aqui, cada um de nós possui seu próprio reino de consciência, né? Cada ser humano possui seu próprio reino de consciência. Possui o que nós chamamos de universo próprio. Nós estamos nos relacionando com o nosso universo de realidades, dentro das leis que nos amparam, que nos sustentam, que abrem um plano de manifestação para cada um viver a sua experiência, não é? Mas vamos pontuar para a gente reconhecer quando nós somos Lancelot, quando nós somos o ego, quando nós somos Guinevere, quando nós somos a alma, e quando nós podemos estar ocasionalmente em contato ou sendo o Rei Arthur, não é? A consciência cósmica. Então existem detalhes que caracterizam esses três níveis de consciência, né? Essas 3 realidades, ali naquela dinâmica daquele filme, não é? Onde o Rei Arthur é casado com a rainha Guinevere, mas ela, como alma, né? Ela acaba sendo seduzida pelo ego, não é? O ego traz as tentações para ela, e ela vai e acaba traindo o plano cósmico. E isso acontece na vida nesse planeta. Está acontecendo nesse momento, em um planeta que está oferecendo o plano de quinta dimensão, não é? Onde os seres, as almas mais elevadas, mais sutis, mais puras, estão acessando o processo de quinta dimensão, mas elas acabam podendo ser seduzidas pelos seus próprios egos, né? Os seus próprios egos, o Lancelot, que vive dentro de nós, pode acabar desencaminhando esse contato com o plano cósmico. Vamos detalhar então cada uma dessas consciências, dessas 3 consciências. Vamos trazer algumas informações para que a gente possa entender a sustentação do ego, a sustentação da alma, né? Como ela age na vida, quais são as características, e a sustentação do avatar, né? Ou da mônada, que está no plano supramental, que é o que representa o Rei Arthur, que é aquela consciência cósmica que está naquele filme ali para nós, não? Então a primeira questão é os nossos níveis de consciência. O ego, ele representa 3 corpos que nós usamos aqui nesse planeta Terra, né? É o corpo físico,
o corpo emocional e o corpo mental concreto. Então, aquilo que nós vemos como corpo físico, corpo emocional e corpo mental concreto é Lancelot em nós, né? É o nosso ego. O ego, essa entidade, essa estrutura, ela tem as suas próprias, cada entidade dessa, ego, alma e consciência cósmica, ela tem a sua própria forma de se apresentar, de se estruturar, de se organizar, de se apresentar para nós e de viver a sua experiência aqui. Então o ego, ele é o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo e a nossa mente concreta. Toda vez que nós nos apresentamos aqui nesse planeta através de um corpo físico, isso é ego. Não é? Então é ego. Tem corpo físico? É ego que está ali. Né? É a ponta mais externa da nossa experiência interna. Não é? A ponta mais externa da nossa experiência externa é o ego. Já a Guinevere, a alma, ela representa 2 níveis de consciência do ser humano. O nível intuitivo, é o corpo intuitivo, e aquilo que é chamado corpo de luz. Então, o corpo de luz, que é um corpo de consciência que existe dentro do ser humano, né, que alguns estão experimentando esse corpo de luz, estão começando a ativar. O chamado agora da humanidade é: ative o corpo de luz e vamos viver a experiência da 5ª dimensão. Então, esse corpo de luz hoje está mais disponível para a humanidade. Para isso, essas energias, esses flashes de luz, esses fios de luz que constituem, que abrem essa realidade, estão sendo fortalecidas por essas ejeções que vêm do Sol, porque é o Sol que organiza tudo isso de uma certa forma, né? Ele manda esses padrões energéticos e nós, como receptores, recebemos isso e começamos a entrar então no processo iluminado da vida, né? Através de práticas. Existem práticas para o desenvolvimento de cada consciência dessa. Cada consciência, o ego, ele se desenvolve de uma certa forma, a alma se desenvolve de uma certa forma e a consciência cósmica se desenvolve de outra forma, né? Cada um tem as suas próprias características. Nós vamos detalhar isso aqui para deixar mais claro isso. Então, Guinevere é a energia feminina, né? O ser feminino que nós conduzimos dentro de nós, a polaridade feminina, esse ser, ela representa a nossa intuição. Intuição quer dizer entrar, ir para dentro, buscar a vida interna, né? E a nossa iluminação espiritual. A alma no nível mais elevado vive a iluminação espiritual. Já a consciência cósmica, ela representa 2 níveis de consciência, que nós chamamos de mônada. Lembrando, a consciência cósmica, ela está além do reino humano. Quando alguém alcança, isso é um processo que nós chamamos de expansão de consciência, um processo iniciático, que é equivalente aqui nas instruções à 6ª iniciação, a uma suprema entrega da vida no planeta Terra. O ser se autorrealiza. Até pouco tempo atrás isso era chamado de autorrealização. Se autorrealiza dentro do reino humano, se entrega para uma vida superior. Essa vida superior leva ele para lá, apresenta inclusive a necessidade dele continuar aqui na Terra como missionário ou dele prosseguir pela via cósmica. Hoje, a nível de confederação, nós tratamos desses aspectos porque isso é importante para a gente se pontuar, saber. Né? Existem seres aqui que estão muito mais ligados ao futuro cósmico do que ao próprio futuro dentro do planeta Terra. Muitos estão já percebendo isso, que estão sendo chamados para o futuro cósmico e já vão ter que finalizar seus processos na Terra, né? Se realizarem aqui e partirem para uma vida mais ampla. Nós estamos cada vez mais expandindo a consciência coletiva da humanidade, percebemos que temos uma vida mais ampla, para além da órbita do planeta Terra. Então, a consciência cósmica nossa, ela é constituída pela mônada e por aquilo que nós chamamos de avatar, que é uma descida do plano divino na consciência desse ser que consegue abarcar isso. Né? Então, um avatar é o nível mais alto que uma consciência pode ter dentro do planeta Terra e se manifestar através do ego, né? Lá na ponta. Porque um avatar, se ele vem para a matéria, se ele precisa permanecer na matéria, e nós precisamos sim de alguns avatares, porque esses avatares, esses que têm consciência lá, né, de dimensões muito elevadas, eles precisam deixar suas mensagens, eles pela própria natureza deles, procriam luz para a humanidade, eles recebem luz e transmitem luz para a humanidade seguir em frente, né, para a humanidade continuar evoluindo.
lembrando, nós ainda temos uma certa identidade como seres humanos. Vivendo a experiência dentro do corpo humano, nós achamos que somos seres humanos e estamos aí. Não é assim. Não é? O reino humano é um plano de expressão. Não é? Nós somos além do reino, nós estamos em transição no reino humano. E como o reino humano, dentro de um planeta, nós representamos a parte consciente do planeta. Então, na verdade, é o planeta que vive em nós. Nós vamos descobrindo que é o sistema solar que vive em nós. Nós vamos expandindo a nossa consciência, né? Nós vamos percebendo que são outras realidades que vivem em nós, né? E existe um universo que vive em nós. Esse é o universo de Camelot, é o reino de Camelot que vive em nós. Naquele filme é o reino de Camelot, né? E nós transitamos no jogo da vida, no nosso reino, com essas 3 consciências básicas, né? Sintetizadas. Bom, e a nossa aura, o nosso campo de energia, como é isso? O nosso campo de energia, enquanto ego, é chamado de aura, a nossa aura, o nosso campo de energia é chamado de aura, até bem pouco tempo atrás era de tamásica, né? Hoje nós chamamos de aura fricativa. Então, a aura tamásica fricativa é uma aura de baixa densidade, e uma aura de baixa energia, de alta densidade, né? Muito densa e de alta densidade e baixa energia, baixa voltagem. É uma energia fricativa. E isso é uma energia que traz muito atrito na vida, nas relações do dia a dia. O ego, ele vive de forma inerente a essa experiência. Hoje nós temos vários seres, a maior parte da humanidade que está na matéria do planeta está aqui para viver a experiência do ego. Vamos posicionar isso, né? Por quê? Porque se nós percebermos, no último século dessa humanidade materializada, nós saímos ali de 2 bilhões, em um século nós saímos de 2 bilhões para 8 bilhões. E isso foi por quê? Porque havia uma série de seres que precisavam da experiência material num planeta como esse. O planeta criou uma possibilidade no campo de manifestação, algumas leis que permitem que esses seres se manifestem aqui, né? Então, nós quadruplicamos a população de seres humanos materializados. Nós vamos ver pelas próprias características dele como eles estão agindo dentro do planeta, em desarmonia com o planeta, gerando processo de desagregação, de destruição, de caos, né? Desalinhados com os propósitos cósmicos para o planeta, né? Existe um propósito cósmico consagrado para o planeta. E esses seres aí, como as leis ainda permitem a manifestação desses seres, esses seres estão aí, eles têm sede de matéria, têm muita identificação com o mundo material, pelo mundo material. O problema não é a experiência no mundo material. A experiência no mundo material, ela é válida, ela tem o seu valor. O problema são os valores desenvolvidos num mundo como esse, em excesso, que gera aquilo que é chamado de zona de sofrimento. Nós estamos vendo uma zona de sofrimento muito acentuada no planeta Terra, gerada especialmente por esses seres que estão na consciência de Lancelot, do ego, né? O ego está fazendo esses seres sofrerem muito. E como nós somos todos interligados, os nossos reinos são interligados, os nossos universos são interligados, algum sofrimento quando nós saímos nas ruas, quando nós saímos nas cidades, quando nós convivemos uns com os outros, nós passamos esse sofrimento de alguma forma. Consciente ou inconsciente, nós vamos transmitindo os nossos sofrimentos uns para os outros, porque é a própria humanidade que está sofrendo. E como nós estamos ali dentro da experiência do reino humano, né? Agora, se há alguém que consegue, se há algo muito raro, há um ser que consegue ir além do reino humano, esse ser, existe algo dentro dele que protege ele, né, que protege o campo de experiência dele, os sentidos dele, para ele não sofrer aqui fora. Então vamos lá. Sob o ponto de vista da mente, nós temos no ego, no Lancelot. Sim, voltando para a aura, né? Então a aura de Guinevere é uma aura rajásica elétrica. A aura rajásica elétrica, não? Diferente do Lancelot. O ego é uma aura tamásica fricativa, a Guinevere é uma aura rajásica elétrica. O rei Arthur, uma aura cósmica, sátivica, mais elevada, mais sutil, não? Sob o ponto de vista da mente, como o Lancelot se relaciona
com a Terra através da mente concreta, da mente mais externa, né? A gente chama de mente concreta. Guinevere, a nossa alma, se relaciona através da mente abstrata, de uma mente mais sutil, de uma mente chamada também de sobremente. Então existe a mente, a sobremente, e lá no plano cósmico existe a supramente. Então o rei Arthur, ele lida com a supramente, ele vê o reino com a supramente. A alma com a sobremente abstrata. O rei Arthur com a supramente simbólica. O rei Arthur olha para tudo como um símbolo. Ele não personaliza no reino humano, ele não lida com os animais como animal, tudo é símbolo. Para o rei Arthur, para a mente cósmica, tudo é símbolo. Tudo que entra e sai do dia a dia dele é símbolo, são sinais. Não? Então essa mente simbólica, nós precisamos, se nós estamos na alma, né, nesse tempo em que muitas almas estão se desenvolvendo, é preciso começar a trabalhar a vida simbólica, para um dia nós reconhecermos então a vida cósmica. Não? Então, mente simbólica, supramente. As polaridades. A polaridade do ego, de Lancelot, é a polaridade masculina, né? Yang, polaridade que representa a cor branca. Então, polaridade masculina, não por um acaso, o sexo masculino é externo, né? O órgão sexual masculino é externo. O Lancelot, ele vive a vida somente fora, vida externa. A polaridade da Guinevere, da nossa alma, é interna. Ela nos chama para a vida interna. Polaridade Yin, cor preta, então nós somos chamados para a vida oculta. A alma tem interesse pelo ocultismo, né? Pelo aquilo que está por detrás da vida externa. A vida externa material se apresenta, nós queremos saber o que é que está por trás. É a alma que nos leva nessa direção. Guinevere se interessando pela vida interna. Não à toa, o órgão sexual feminino é interno, né? Então veja, tudo isso é simbólico também. Já no plano cósmico, lá no Arthur, lá no rei Arthur, né, que nós temos um rei Arthur dentro de nós, existe uma síntese, uma neutralidade dessas polaridades. Então, para o rei Arthur, não existe vida externa e vida interna. O que existe é vida por si só, né? Quando o rei Arthur olha para a vida, ele consegue ver, ele já tem uma interface interna e externa que automaticamente estão se interrelacionando. Então, o plano atemporal já foi transcendido, o plano linear temporal já foi transcendido para o rei Arthur, né? E ele lida com esses aspectos, né, da vida interna e da vida externa concomitantemente, sintetizado. A mente dele funciona do rei Arthur, plano cósmico. Quando a gente está diante de uma mônada ou diante de um avatar, a mente desse ser, dessa consciência, que pode estar ali no nosso dia a dia, que a gente andando aqui, a gente pode se encontrar. Sempre que uma alma está no caminho de iluminação, sempre tem alguém para dar esse suporte, um ser desse cósmico que vem dar suporte. Hoje, com a internet, isso está sendo transmitido até à distância, né? Para nós nos fortalecermos ainda mais nesse plano de quinta dimensão que pede uma comunicação à distância. Então, veja bem, o avatar ou a mônada, ela já fez essa síntese, essa neutralidade e lida com os dois aspectos, essas duas polaridades. Então, aparentemente, é um ser até andrógeno, né? No futuro dessa humanidade, quando a humanidade como um todo alcançar esse estado de consciência, nós vamos estar... o que nós temos aí de notícias e de mensagens proféticas falando do futuro é que essa humanidade vai se tornar andrógena. Inclusive, o novo código genético está sendo anunciado pela Confederação Intergaláctica. O novo código genético, ele estimula a androgenia, né? O GNA, o novo código genético, que é um código interno, ele estimula a androgenia, essa fusão de polaridades. Então vamos lá. Agora, como é que é a vida do ego, da alma e do rei Arthur? Como é que eles agem na vida? Algumas características da vida, por exemplo. A vida do Lancelot, ela é uma vida conflituosa, de subsistência, né? É o ser que vai para a batalha da vida, para as guerras, né? Para os conflitos, para o dia a dia, se expõe para tentar resolver questões no mundo material. E não à toa vejo tanto de conflito armado que nós estamos tendo nesse planeta. E o tanto de pessoas que ainda estão tentando sobreviver, né?
simplesmente terminar o dia vivo, né? E manter, tentar, que é bem próprio da natureza, a natureza do ego está muito próximo da natureza do reino animal, né? Nós ainda trazemos para dentro do reino humano muitas características do reino animal. Então, questões básicas do reino animal, como, por exemplo, ter onde morar, reproduzir para gerar família e depois ter que manter a família, sustentar a família, tudo isso são características que nós trazemos. Ir atrás do alimento para dar o alimento para o filho, isso é próprio da natureza do reino animal. Os animais já fazem isso, né? Os animais passam um dia ou para procriar, gerar filhote, procriar espécie, dar alimento para o filho e ter onde ficar, né? Subsistir mesmo, entendeu? Então, essas características são muito próximas. O ego acaba trazendo muito do reino animal para dentro de si, dessa experiência. É o ego lá vivenciando isso, não? Quando essas dificuldades estão mal resolvidas dentro do ser humano, é porque a parte animal dele ainda não foi bem resolvida, não foi transcendida, né? Então, o ser humano precisa reconhecer. Inclusive, os nossos corpos físicos materiais aqui ainda são resquício do desenvolvimento do reino animal, a forma como nós geramos filhos ainda é muito próximo da experiência do reino animal. Agora, já a nível de Guinevere, a nível de alma, a vida já passa a ser um pouco mais tranquila, mais moderada, mais equilibrada, né? Mas é uma vida ainda instável, ainda conflituosa, ainda tem algumas excitações, não é? Algumas excitações, algumas inseguranças. As coisas ainda não estão muito bem resolvidas. Você ainda está em processo de purificação, mas já desenvolveu valores um pouco mais elevados, aliás, mais elevados do que os valores do ego. Já vive uma vida de altruísmo, se interessa pelo serviço, em se doar, em prestar um serviço planetário, né? Em beneficiar os outros. Então a alma ela tem esse interesse. Já a vida de um ser cósmico, de um Arthur, né? O Arthur em nós, ele tem uma vida estável, né? É uma vida de geração de luz para a humanidade, é uma vida mais facilitada, já consagrada. Ele já toca o plano divino que se apresenta para ele, mostra a parte que lhe cabe aqui nesse planeta, né? Dependendo da consciência do ser, o caminho do avatar desse ser a nível cósmico é apresentado para ele, né? Precisa continuar no planeta, agora já pode partir, inclusive algumas datas, algumas referências vêm para ele, um momento que ele precisa se organizar para finalizar o seu processo aqui, abandonar os corpos, às vezes até abandona isso e cede para outro avatar vir cumprir alguma missão aqui. Então, isso é profundamente misterioso. A vida dos avatares são profundamente misteriosas para quem está com a vida voltada somente para dentro do planeta Terra. Para quem tem uma vida somente voltada para a experiência da Terra, a vida cósmica é profundamente misteriosa, não é? E a alma e o ego, Guinevere e Lancelot, estão com os olhos somente voltados para o planeta Terra. Ainda não estão, não conseguem tocar, tocam, a alma Guinevere toca, mas ainda não penetra lá essa vida superior, esse processo que está acontecendo fora da Terra, né? O que é que o plano divino quer para todos nós? O ego, Lancelot, no processo de criação, no processo criativo de Lancelot, de um ego, o que ele gera aqui são filhos, né? Na matéria ele gera filhos. Guinevere, já a produção que vem de dentro de um ser que já é alma, tem a ver com produção artística, com arte, com linguagem. Um ser humano bem alinhado com sua alma, ele tem esse potencial de gerar arte, de elevar a vida humana, especialmente estimular o ego, que o ego, apesar de ter aspectos negativos, ele também tem aspectos positivos, né? O ego também gera aspectos positivos. Quando nós iluminamos o ego com a luz da alma,
o ego também se torna positivo, né? E ele precisa aspirar, ele é apaixonado, o ego se apaixona, cria uma atração desejosa. O ego, olhando para Guinevere, Lancelot olhando para Guinevere, ele está muito exposto aos sentidos externos, ele se apaixona, vai viver um romance, né, até deitar na cama, né, romance sexual, questão afetiva, emocional, tudo ali é a paixão do Lancelot, do ego, pela Guinevere. Né? Só que Guinevere tem um compromisso com o rei Arthur. E ela o trai no reino da consciência, né? No nível mais alto dela, Guinevere iluminada. Ela quer ir na direção do rei Arthur, casou com o rei Arthur, quer compreender, mas o ego pode levar ela lá para baixo, para viver as sensações mais externas. E aí, o que é que acontece então? O rei Arthur, ele gera filhos. Não, o rei Arthur não, o Lancelot, no ego, né? Desculpa aí. O Lancelot, a nível de ego, a produção dele é filhos, é sexo. Ele está muito detido nas experiências mais básicas de posse sobre a matéria, de conquista material, né? De conquista aqui atualmente o dinheiro, né? A necessidade, nós achamos que precisamos do dinheiro sob o ponto de vista só do dinheiro, sem destinar para um plano superior que vem e que aponta como devem ser usadas as coisas, né, as nossas energias. E especialmente também os alimentos. Atualmente os alimentos também têm desencaminhado muito as almas humanas. Essas três tentações são básicas atualmente para as almas que estão no caminho da iluminação, né? As seduções do ego humano lá, do nosso Lancelot, que acaba sendo seduzido, seja por questões das máscaras, das personas que seduzem e que acabam atraindo para o plano das energias mais densas, mais baixas, né? Animalescas mesmo, da sexualidade desenfreada, sem controle, veja, é tão sem controle que olha como está a nossa população, o que nós fizemos no último século, né? Sem um amor mais profundo, para cada nível desse, né? O ego ele compreende o amor de uma certa forma, né? Uma certa frequência, uma certa vibração. A alma compreende o amor de outra forma, mais expandida, inclusive levando isso para a humanidade em caráter de serviço. Mas o amor mais elevado, uma vontade maior, o amor que vê tudo isso, inclusive no plano do Arthur, ele vê a traição da própria alma, né? Ele conhece a alma, ele sabe das fraquezas da alma e mesmo sabendo que a alma está traindo com o ego, com Lancelot, lá no filme, né, do rei Arthur, o Arthur sabe que Lancelot está traindo com Guinevere, que a sua própria alma deixou-se trair simbolicamente, né? Agora, isso gera uma zona de sofrimento, isso é um drama, não é? Será que nós precisamos viver esse drama? Ou será que uma alma iluminada reconhece para onde ela tem que ir? Será que ela consegue neutralizar o seu ego? Não ceder aos chamados de Lancelot? Será que ela consegue? Não, estou vendo você está me seduzindo, né? Porque o ego, ele se enche de... Ele tem os seus artifícios, o seu processo de sedução, né? São muitos cosméticos, não é isso? Muitos apetrechos nos corpos físicos. O interesse é pelo corpo físico, e criar uma imagem que não é real ainda de dentro. A imagem interna, às vezes, é outra. E você cria aqui artifícios, nada contra a beleza, nada contra a busca da beleza. A beleza é importante, a estética é importante, mas quando o ego gera uma série de apetrechos para seduzir o outro, em vez de gerar o seu próprio feromônio, vamos dizer assim, o seu próprio cheiro, ele vai e busca os melhores perfumes, enche de perfume, né, se maquia, se enche de pêndulos e de coisas para seduzir o outro. Primeiro para se autosseduzir, mas pela própria experiência, que às vezes pela falta de estética acaba se tornando até antiestético, né? A alma que começa a desenvolver a percepção de estética, ela sente dificuldade às vezes, passou dos limites, né? E os egos às vezes passam dos limites, ainda não está muito bem trabalhado. Tem muito ego mal trabalhado dentro do planeta Terra
E nós conseguimos ver isso, né? Deteriorando os corpos, tratando muito mal os corpos terrestres. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a humanidade como um todo. Então nós precisamos estimular algo mais puro, mais limpo, né? A alma precisa reconhecer isso e precisa ela mesma assumir o seu processo de purificação, né? Assumir as suas disciplinas, se livrar daqueles alimentos que são que destrói a microbiota intestinal, né? Que corrompe o sistema energético, que deixa a frequência mais baixa, e aí vem uma voltagem muito alta, que o Sol está mandando uma voltagem muito alta, você não consegue se equilibrar direito dentro do corpo, porque a voltagem chega, mas a microbiota, nós estamos falando de microbiota intestinal, porque isso está interligado com a mente, isso é aura, isso é um corpo só. E aí nós estamos cheios de alimentos, ainda de origem animais, alimentos ultraprocessados, que desequilibram essa voltagem, e muitos estão ficando desequilibrados dentro do corpo. Muitas almas nobres, tenho visto isso, tenho testemunhado, muitas almas nobres estão ficando desequilibradas dentro dos corpos, são almas muito boas, generosas, mas estão achando desequilíbrios porque ainda não fizeram a purificação, não se disciplinaram com mais força. Porque a vida mundana aqui fora tem muita força, a vida mundana tem força e nos desencaminha. E as tentações das almas, nesse tempo, passam por isso. A alma de quinta dimensão, a alma que está acessando a quinta dimensão, tem verdadeiros embates com as tentações aqui fora, não é? Então é preciso se aprofundar, é preciso se purificar. Retiros, desintoxicações digitais, desintoxicações orgânicas, né? Desintoxicações alimentares. É preciso fazer um trabalho, às vezes hercúleo, para não ceder aos chamados do ego, né? Cuidado com as tentações românticas também que podem surgir, que ainda não foram enviadas pelo plano superior para você. Se você não tem autorização da sua alma, se você não tem autorização do plano superior para certos engates emocionais e afetivos e até físicos, cuidado, né? Que você pode se desencaminhar e estar gerando uma zona de sofrimento para você. Nesse momento, esse mito está aí, esse filme está aí, porque ele mostra a realidade de que muitos estão vivendo, né? Então, é permitido, há leis que ainda permitem que esses desencaminhos aconteçam no planeta, mas algumas leis estão começando a sair e outras estão começando a chegar, né? Nesse processo de transição que o planeta está vivendo. Aqueles que estão sendo apresentados a um plano superior e conseguem perceber as novas leis e conseguem trazer para dentro de si, começam a viver isso, começam a experimentar isso, e você passa para uma voltagem mais ampla, né? A sua aura se transforma, isso vem de cima para baixo, isso é organizado lá em cima, né? Isso é organizado lá em cima, no plano onde as naves da Confederação podem ser tocadas pela nossa experiência, né? Existem sim naves da Confederação aqui, auxiliando o planeta, né? Confederação Intergaláctica, que nós chamamos, né? Então existe, e esse plano da Confederação Intergaláctica, como nós falamos no vídeo anterior, é acima do plano das mônadas, né? Ela age, a Confederação Intergaláctica age acima dos planos das mônadas, organizando a vida aqui nesse planeta, ajudando. Já que o planeta Terra, como consciência, a Confederação age também na consciência do planeta, né? Não é na consciência do ser humano. A consciência do ser humano é um espelho, um reflexo, uma extensão da consciência do planeta. A Confederação Intergaláctica age na consciência do solar também, né? Sírios participa disso tudo. Não é? Porque o amor que nós estamos experimentando aqui, o amor entre um homem e uma mulher, o amor entre um ser humano e um animal, seu animal doméstico, o amor entre você e uma planta, tudo isso tem algum aspecto de Sírios, porque Sírios é regente do amor, sabedoria para esse sistema solar, né? Então vamos lá, dando continuidade. A Guinevere, ela gera, a nossa alma gera, ela tem interesse e gera artes, linguagens artísticas, dança, música, pintura, tudo que é arte que eleva vem de uma alma elevada, não é? Já um ego, ele às vezes quer produzir arte e gera descaminhos, né? Ele se fortalece e você olha para a coisa e não tem uma estética, não tem beleza, você não se sente tocado, seu coração não se abre. Ele diz que é arte, o ego diz que é arte, ó, eu estou vendendo aqui essa arte, olha aqui minha arte, mas você olha assim, não está harmonizado.
Você está vendo? Ele tem aspiração pela arte, porque ele está produzindo arte. Ele diz que é arte, ele tem aspiração, mas a coisa ainda não está bem resolvida. Não tem padrões de beleza que você olhe. Quando a alma gera uma arte, é outra coisa. Isso que Lancelot gera, que o nosso ego gera como arte, é outra coisa, né? E lá no plano superior, mais ainda. Porque hoje nós estamos lidando, por exemplo, com símbolos de terapias, né? Símbolos que vêm do plano cósmico, que são projetados no planeta, que são captados. Quando nós olhamos para aquilo, é muita beleza, é muita harmonia. E o símbolo por si só, ele já faz uma transformação no nosso espaço, no nosso ambiente. Vide as mandalas e vide os crop ciclos, né? Então vamos lá. Dentro desse aspecto, o ego, quando ele vai se relacionar romanticamente, ele acaba atraindo alguém que vai trabalhar as energias opostas dele, vai colocar ele em xeque, né? A relação romântica conjugal de um ego é uma relação de ajuste de espelhos, né? São ajustes de espelhos ali, onde energias opostas vão jogar ali dentro dessa relação romântica e normalmente desenvolve valores muito conflituosos, ciúmes, ira, apego, raiva, né? São atritos que tem ali, próprio da energia dele. Já a nível de Guinevere, a nível de alma, o relacionamento romântico de uma alma é um relacionamento de companheirismo, de apoio, de afinidade, não é? Então, quando nós vemos ali dois seres que estão a nível de alma se relacionando, eles têm ideais afins, às vezes são companheiros que vão viver uma vida toda, né? Às vezes várias vidas juntos, né? Às vezes têm dificuldade de se separar, às vezes passam de uma matéria que a gente chama, alguns chamam aqui de encarnação, né? Só que a palavra carne para mim, por exemplo, na instrução é muito forte, porque carne tem a ver com, parece com coisa de animal, né? Então a materialização de uma consciência, às vezes dentro do plano de alma, se relaciona ali dois seres, duas almas que se reconhecem e vivem experiências maravilhosas e às vezes passam de uma materialização para outra e vivem isso até às vezes fora de sexo, em sexos diferentes, né? Hoje nós temos sabido que há seres hoje que estão, por exemplo, experimentando o homossexualismo sem compreender muito as suas polaridades. Por quê? Porque em outras vidas um foi homem e foi mulher e foram casados e agora estão vivendo o homossexualismo porque tem identidade interna, mas externamente eles não estão identificados com os corpos, não estão reconhecendo que são dois homens ou são duas mulheres, né? O ego ainda está muito ativo nas energias sexuais e estão vivendo as experiências porque ainda não estão muito bem trabalhados internamente, não sabem muito bem se são homens ou se são mulheres, o que é isso para a experiência do planeta Terra e da experiência humana, não conseguiram levar isso para um nível mais interno, né? Precisa de meditação, precisa de oração, para tentar se compreender. O que é que vai trazer esse processo de elevação? É a aspiração, né? E a própria zona de sofrimento que vai ser gerada, que vai empurrar esse ser a sair da zona de desconforto que foi gerada, né? Se tem algo errado da sua relação com o seu reino, tem algo errado. Eu estou sofrendo, eu estou desconfortável dentro do meu reino. É porque algum nível seu não tá compreendendo o jogo. Aquele ciclo também precisa ser compreendido, né? Então, já no plano, pode um avatar, uma mônada ter um relacionamento romântico, um relacionamento conjugal? Pode sim, uma consciência monádica, uma consciência já fora do reino humano, que já alcançou a capacidade supra-humana. O rei Arthur, por que o rei Arthur é casado com Guinevere, né? Por que ele casou com Guinevere? Porque ele sabia que fazia parte da missão de vida dele casar com Guinevere, né? Então, uma mônada, um avatar, quando ele vem para se relacionar romanticamente nesse mundo, inclusive casando fisicamente com o ser, tendo um relacionamento romântico, descendo, porque o avatar também tem o seu ego, desce até o nível de ego, usa o seu ego, a sua função mais externa, se relaciona romanticamente, né? Até sexualmente mesmo, porque ele recebeu uma missão para isso, porque existe um plano divino que projetou ele aqui para viver essa experiência. Então esse
é um avatar, uma mônada. Ele sabe, inclusive ele é avisado, ele é preparado, ele já vem com isso embutido na consciência dele e ele tem isso com clareza, né? E ele cumpre aquilo porque aquilo é predestinação. Né? Isso vem de cima, isso não é... As coisas mais importantes para a vida do reino humano aqui no planeta vêm prontas de cima. São descidas do plano divino que se manifestam aqui. Vários seres que apresentam mistério para nós, né, de materialização, de teletransporte, de bilocação, você vai entendendo que esses seres, eles não têm muito controle sobre si, porque a única coisa que eles fazem é se entregar ao plano superior. O plano superior vem e se manifesta através desses seres, de forma incidental, sem controle da experiência mais externa daquele que está dentro do reino humano. Então vamos lá. Para nós concluirmos aqui, que o vídeo já ficou extenso, hein? 40 minutos. Bom, fazendo a síntese, a consciência mais ampla, ela abarca a consciência inferior, ama mais, numa voltagem maior. A alma Guinevere ama muito mais Lancelot do que o Lancelot ama Guinevere. Guinevere ama o rei Arthur, mas muito menos do que o rei Arthur ama Lancelot. Rei Arthur ama muito mais Guinevere do que Guinevere ama Lancelot. Porque a visão que o rei Arthur tem de Guinevere é muito mais ampla, muito mais amorosa. E ele compreende as fraquezas de Guinevere, a sua traição. Compreende. E libera, porque a lei permite. Né? Mas há algo maior esperando. Né? Pode ser que um dia Guinevere se purifique ao ponto de ser atraída e absorvida pela consciência cósmica. Aí é um amor que poucos experimentam aqui nesse planeta. Né? Se alguém experimentar, vai ser um presente realmente divino. Cada ser humano precisa cuidar do seu próprio reino, de Camelot. Cada ser humano precisa, em autoconhecimento, perceber quando está agindo como Lancelot, quando a vida abre as possibilidades para ele viver como Guinevere e quando ele pode ser um rei Arthur. Né? A consciência, a evolução não é linear. Não é linear. Nós não evoluímos ego, alma e avatar, nós não evoluímos de forma linear. A consciência, existem dois arquétipos que podem ajudar a compreender. Pode ser em espiral, pode ser em forma de labirinto, por exemplo, né? Que nós vamos para o centro de onde nossa consciência está, entrando no labirinto, chegamos lá pertinho, aí depois nós voltamos para a face externa, o labirinto nos leva lá para a ponta, para a face mais externa, a gente faz o giro vai, passa, faz as escolhas, não, vou por aqui, não, vou por ali, aí chega bem pertinho, aí o labirinto volta a gente de novo, né? Você fica nesse jogo até você chegar no centro. Um dia você vai chegar, porque como terminam as novelas sempre muito bem, né? As novelas, no último dia da novela, acaba tudo maravilhosamente bem. A vida também acaba tudo maravilhosamente bem. Então é isso, né? Então a mensagem é essa. Fiquemos atentos, sim, sob o ponto de vista da interface, né? Então, vamos finalizar aqui a questão do ego. O ego, ele tem uma interface somente externa, os sentidos externos. Nós aprendemos na escola, né? Tato, visão. Então, paladar, os sentidos externos estão muito ativos, muito excitados. Por isso que os alimentos precisam serem ponderados para não estimularem muito os sentidos externos e chamarem a nossa atenção para fora. O ego, ele está só com a interface externa da vida ligada, né? Já a alma, não. São os sentidos internos que estão sendo desenvolvidos. Não? Os sentidos internos, a interface com o universo interno começa a ser desenvolvido. E aí, essa alma começa a transitar por dimensões ali. As almas mais elevadas transitam de quinta, sétima dimensão. Enquanto o ego fica lá pela terceira dimensão pura, né? Totalmente... Olha ali, tem ali uma cama, tem ali
uma caneta, tem ali um livro, tem ali, está identificado com as coisas. A alma não, a alma já traz essa interface interna, começa a lidar com a parte abstrata, mais sutil. Né? Já a mônada, oitava dimensão para cima, não, já começa a entrar pelos planos cósmicos, plano da unidade, da onisciência, da onipresença, é outro plano. Alta voltagem, né? Então precisamos, o planeta está mudando, os reinos estão trabalhando as nossas consciências aqui. Bom, para finalizar, uma quantidade grande de almas no planeta Terra estão passando por grandes tentações. É um tempo de purificação, de burilamento. Cada um tem que tomar de conta de si, ser o guardião de si próprio, mas ao mesmo tempo, quando você está bem com a vida, você precisa ser espontâneo, entende? A vida vai lhe levar para uma espontaneidade. Existem experiências maravilhosas a respeito do amor sendo vivido aqui. Há um aspecto do amor que nós só podemos viver aqui como homens e mulheres. Há aspectos do amor, há encontros amorosos que só podemos viver aqui como homens e mulheres. Que nós precisamos reconhecer se isso vai trazer sofrimento para nós ou se vai trazer realizações muito profundas. Se estrelas vão brilhar lá em cima nesse relacionamento amoroso que nós temos com tudo aqui, com tudo e com todos. Estrelas podem brilhar, sim, lá em cima, né? O amor, simbolicamente, nas cópulas entre os seres humanos, eles podem nos levar para um orgasmo de amor, né? Nós podemos vivenciar isso, tá? Nós somos preparados para vivenciar isso. Como o plano é impessoal, então, o plano superior, ele é impessoal, não? Precisamos também estudar isso. Mas esse é um conteúdo que a gente vai desenvolver em outra oportunidade. Fiquem com Deus. Esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.